Senhoras e senhores, bom dia. Senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Walter Waltenberg, dará início à sessão solene de abertura do ano judiciário de 2018. Solicitamos aos presentes que mantenham seus celulares no modo silencioso. Senhoras e senhores, vamos receber agora os integrantes da Corte, acompanhados dos excelentíssimos senhores governador do Estado de Rondônia, Confúcio Aires Moura, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, deputado Maurão de Carvalho, procurador-geral do Ministério Público, doutor Ayrton Pedro Marim Filho, o desembargador Alexandre Miguel, presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, doutor Andrei Cavalcante. Senhoras e senhores, o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Walter Waltenberg, sente-se honrado com a presença dos magistrados e das seguintes autoridades: Inês Moreira da Costa, juíza de direito titular da Primeira Vara da Fazenda Pública da capital; Sérgio William Domingues Teixeira, juiz de direito titular da AVPEMA; José Torres Ferreira, juiz de direito do 2º Juizado Especial Cível; Guilherme Ribeiro Baldan, juiz de direito titular do 4º Juizado Especial Cível; João Adalberto Castro Alves, juiz titular da 2ª Vara de Família; Adolfo Teodoro Neto, juiz de direito da 4ª Vara da Família; Sandra Beatriz Merenda, juíza de direito da 4ª Vara da Família; Fabiano Pegoraro Franco, juiz de direito do 2º Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; senhor Jorge Luiz dos Santos Leal, juiz de direito titular da turma recursal. Ainda do senhor José Luiz História Júnior, procurador-geral do município, também do senhor Emerson Castro, secretário-chefe da Casa Civil, general de brigada José Eduardo Leal de Oliveira, comandante-geral da 17ª Brigada de Infantaria e Selva, o comandante da Delegacia Fluvial de Porto Velho, capitão de corveta Alexandre Nascimento Santos, tenente-coronel Emerson da Silva Moraes, comandante do 5º Batalhão de Engenharia e Construção, desembargador federal Chico Sadahiro, presidente do Tribunal do Trabalho da 14ª Região, ainda o senhor procurador-geral de Justiça, já compondo a mesa principal, Ayrton Pedro Marim Filho. Também os agradecimentos à presença do senhor Walter Mateus, procurador-geral do município de Cacoal, além do deputado estadual José Ribamar de Araújo, do deputado estadual Léo Moraes e demais presentes. Senhoras e senhores, convidamos a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro.
ambiente imenso e esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, futuras obras em florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clava forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra morada, entre outras vilas que Brasil da pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Declaro iniciados os trabalhos do ano judiciário de 2018. Concedo a palavra ao senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, Dr. Andrei Cavalcante. Bom dia a todas e a todos os presentes. Inicialmente, eu cumprimento o excelentíssimo senhor desembargador, presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Walter Waltenberg. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Rondônia, Confúcio Aires Moura. Excelentíssimo senhor deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Maurão de Carvalho. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de Rondônia, Dr. Ayrton Pedro Marim Filho. Excelentíssimo senhor Desembargador, presidente da Ameron, desembargador Alexandre Miguel. Senhoras e senhores desembargadores que compõem esta Egrégia Corte, nobres magistrados, autoridades devidamente nominadas pelo cerimonial, senhoras e senhores. 2018 é um ano de grandes desafios para todos nós. Desde o fim da ditadura militar e a consequente reabertura democrática, nosso país não enfrentava turbulências de natureza política tão intensas. Não há cidadão ou instituição que possa se manter alheia ao chamado para contribuir para o processo de renovação e reconstrução pelo qual estamos passando. Séculos de privilégios e desigualdades jamais serão passados a limpo sem a necessária divisão dos custos morais implicados nessa luta. Mas a transformação não pode tardar. Em seu discurso, digo histórico, na conclusão do processo constituinte de 1988, Ulisses Guimarães lembrava a origem popular da mudança. Dizia ele: foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já que, pela transição e pela mudança, derrotou o Estado usurpador. A diferença do momento que experimentamos agora, contudo, é o peso que recai sobre os ombros do sistema de justiça nacional. Sob os fundamentos de uma Constituição republicana e democrática, as instituições de justiça do país estão sendo convocadas para o inevitável saneamento jurídico das práticas medievais que ainda persistem
e de forma sistêmica em nosso ordenamento político. Dessa forma, o Poder Judiciário brasileiro está sob forte pressão histórica. Última ratio dessa grande disputa civilizacional entre o velho e o novo, o Poder Judiciário também experimenta, como qualquer outro sistema de poder de Estado, seu encontro com a autocrítica e a autorrevisão de sua forma de existir. Mas o Poder Judiciário não pertence aos membros e servidores do Poder Judiciário. Ele não existe para si mesmo, existe para a sociedade, existe para o povo. E é exatamente por isso que faz parte da missão institucional de todos nós a defesa incondicional de sua independência e de sua força. Construímos um Estado de Direito para que um Poder Judiciário livre e independente estivesse legitimado a julgar o próprio Estado, em última instância, de forma a garantir que a lei, acima de qualquer razão individual, sempre prevalecesse. Ulisses lembrava a importância cívica suprema dessa tarefa. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Não nos cabe outra direção que não seja a de saudar, na abertura do ano judiciário que se inicia, o novo presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, grande amigo de nossa terra, desembargador Walter Waltenberg, e de penhorar a sua gestão, nosso apoio firme para afastar de nossas plagas qualquer sombra e qualquer ameaça à incolumidade da justiça rondoniense. Confiamos, desembargador Walter, na missão encampada por magistradas e magistrados, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para assegurar em nosso Estado a crise republicana por que passa o país seja enfrentada com galhardia e sob o absoluto anteparo da lei. O desafio da tecnologia nos soa novamente, não como uma inovação a quaisquer mecanismos, mas como um franco desafio a garantir à sociedade meios voltados à melhoria da prestação jurisdicional. Sobre esse assunto específico, desde 2015, quando o TJ Rondônia inovou com a implantação do processo judicial eletrônico, a OAB Rondônia se posicionou favorável à implementação da tecnologia, porém sem afastar-se da realidade do dia a dia do jurisdicionado. Nasceu, para nós, atores inaugurais dos debates jurídicos, a necessidade de uma ferramenta que garantisse minimamente a melhoria na prestação jurisdicional, especialmente no que tange à celeridade na entrega da prestação jurisdicional. O último biênio foi marcado pela melhoria no parque tecnológico, ampliação do quadro de servidores e maior adequação da estrutura de comunicação. E nesse passo, diante dos grandes desafios voltados a contemplar a melhoria do Poder Judiciário rondoniense, expresso a voz da advocacia. Não podemos mais aguardar quaisquer atores alheios à realidade do nosso dia a dia. A sociedade clama por uma justiça mais célere. É preciso caminhar sem dependência ou submissão a questões que se perdem ao longo do grandioso território do nosso Estado. Por esse motivo, desembargador presidente, renovamos nossas esperanças em uma melhora a curto prazo com o implemento dos meios necessários à real melhoria da prestação jurisdicional. Testemunhas ativas de nossa história regional, reconhecemos a importância da harmonia entre nossas instituições para a paz social. A advocacia rondoniense se fortalece desde os últimos anos, se colocando ombro a ombro com a justiça para o enfrentamento em defesa da Constituição. Apresentamos as armas
das prerrogativas constitucionais da advocacia, com as quais mantemos a vigilância alerta e indômita contra o perigo do retrocesso. Precisamos de uma política renovada, mas o povo irá cumprir esse papel. As decisões populares correm ao saber da cultura complexa e secular que forma as nossas muitas identidades. Nosso trabalho em defesa da Constituição é trabalhar pela racionalidade do império democrático dos procedimentos, impedindo que o egoísmo das forças particulares colonize os sistemas de poder. Enfrentemos, senhor presidente, o difícil combate pela frente. Confiamos em encerrar mais esse período, como Ulisses encerrava aquele. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. Muito obrigado a todos. Concedo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Ayrton Pedro Marim Filho. Excelentíssimo senhor Dr. Walter Vanterberg, presidente desta corte, na pessoa de quem eu saúdo todos os desembargadores, integrantes desse colégio, todos os magistrados, excelentíssimo senhor Dr. Confúcio Moura, nobre governador desse estado, na pessoa de quem eu saúdo as demais autoridades dos poderes aqui constituídos. O Ministério Público de Rondônia saúda, nesta solene cerimônia, o reinício dos trabalhos do Poder Judiciário rondoniense. A expectativa é, como sempre, foi positiva, pois sempre se esperou e se espera que o Poder Judiciário, fiel balança da justiça e garantidor do Estado Democrático de Direito, dará sequência a seu agir peculiar, cumprindo com seu papel de bem servir a sociedade rondoniense. Neste contexto, é oportuno reconhecer que o bom relacionamento e integração institucional têm proporcionado franco diálogo entre o Poder Judiciário e o Ministério Público, assegurando rápida prestação jurisdicional às causas de interesses sociais e coletivos. É imperioso dizer que esta Casa de Justiça vem se destacando nacionalmente pela celeridade na prestação jurisdicional, dando resposta imediata para as causas que lhe são postas para julgamento, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição. E aqui eu faço uma ressalva especial de que nesse ano passado nós contamos, o Ministério Público representando a sociedade, com o apoio imensurável do Judiciário que, atendendo às demandas sociais, as questões que envolvem a dilapidação do patrimônio público, a malversação do erário, juntamente conosco, porque eu digo juntamente, que sem o Judiciário nós não faríamos justiça alguma, nós fizemos mais de 9 operações, tais como a Tomo, Eve, Festo, Igreja, Niqué, Von Weber, Caronte, Apate, Faeton e tantas outras, que culminaram com a expedição de mais de 200 mandados de busca e apreensão, mais de 60 prisões temporárias, mais de 50 conduções coercitivas, isso tudo para resgatar um patrimônio mais ou menos no valor de 50 milhões de reais. E fica nosso reconhecimento pelo atendimento, pela adesão do Judiciário à causa social e o trato com isso, com essa questão tão sensível a todos nós. E é bem verdade que essa rapidez e eficiência no julgamento destas causas de interesse social e de defesa dos direitos dos cidadãos tem colocado nacionalmente o Poder Judiciário e o Ministério Público no centro de nocivos ataques e ofensas por parte daqueles que se nutrem da malversação do erário, dos desvios nefastos das verbas públicas, fomentando a permanência da miséria material e intelectual no seio da sociedade. Como já acentuou outrora Rodrigo Janot, os poderes político, econômico e os diversos setores da sociedade civil hão de entender que o país adentrou em nova fase
na qual os holofotes não serão desligados e estarão constantemente direcionados à observância estrita do ordenamento jurídico. É isso que a sociedade espera do Ministério Público e do Poder Judiciário. O que é público é de todos, não é e nem pode ser individualmente de alguém. Ao Ministério Público cumpre a persecução e a tutela dos bens e direitos conferidos a cada cidadão. Pela natureza de sua atuação, não compactuamos ou tergiversamos com o ilícito, com o autoritarismo ou o interesse velado. Buscamos de forma simples e objetiva a verdade dos fatos e o seu enquadramento jurídico sem evasivas e artifícios. A atuação ministerial sempre se pautará pela impessoalidade, juridicidade, apartidarismo, tecnicismo e pela estrita observância dos direitos e garantias individuais, inclusive daqueles que, chamados à justiça, devam responder por seus atos, o que, de igual forma, tem se vislumbrado nos julgamentos levados a efeito nesta Corte de Justiça, a fiel observância à lei e aos direitos constitucionalmente assegurados a todo cidadão. A autonomia e a imparcialidade da Justiça e do Ministério Público se opõem a qualquer tipo de autoritarismo de caráter político, ideológico ou econômico. Nosso compromisso é com o Estado democrático de direito. Por essa razão, toda manobra em sentido contrário, todo ato de retaliação ou tentativa de repressão à defesa intransigente dos direitos sociais indisponíveis, seja na judicialização das causas ou no julgamento destas, além de inócua, será prontamente rechaçado, uma vez que acima dos interesses políticos e pessoais estará sempre os interesses públicos. Como bem asseverou a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, na abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal, os olhos do país e o coração de todo o povo observam e sentem o que pensam e decidem os órgãos do sistema de justiça, o que impulsiona a agir firmemente em nome do interesse público, a encontrar caminhos que façam chegar justiça aos mais necessitados e a endireitar os atos tortuosos dos que desviam dinheiro público. Asseverou ainda que o Ministério Público tem agido e pretende continuar a agir com o propósito de buscar resolutividade para que a justiça seja bem distribuída, para que haja o cumprimento da sentença criminal após o duplo grau de jurisdição que evita a impunidade, o que tem sido sustentado e decidido por esta Corte, para defender a dignidade humana, de modo a erradicar a escravidão moderna, a discriminação que causa infelicidade, e para assegurar acesso à educação, à saúde e aos serviços públicos de qualidade. Assim, brevemente, encerro minha manifestação, afirmando que o Ministério Público rondoniense renova sua salutar parceria com o Tribunal de Justiça, sem medir esforços para que o ano de 2018 seja profícuo na colheita de bons resultados que, de forma efetiva, alimentem a esperança dos que têm sede e fome de justiça e de paz. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurão de Carvalho. Cumprimento o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Walter Waltenberg. Nosso cumprimento, a nossa alegria de podermos estarmos nesta manhã na reabertura do trabalho do Judiciário. Cumprimento o governador Confúcio Moura. Nosso cumprimento também ao procurador-geral doutor Ayrton Pedro Marinho. Nosso cumprimento ao doutor Alexandre Miguel, faz parte desta mesa. E nosso cumprimento ao presidente da OAB, doutor André. Cumprimentarmos aqui todos os embargadores, juiz, advogados, colegas deputados, deputado Ribamar, que prestigia neste plenário, deputado Léo Moraes, deputado doutor Neidson, que eu avisto no plenário, que representa neste ato o nosso Poder Legislativo, os colegas deputados. Cumprimento
presidente do Tribunal de Contas, que eu vejo aqui, doutor Edilson. Cumprimento o chefe da Casa Civil, secretário Hermes, seu nome. Cumprimento a todos os secretários do Governo do Estado. Cumprimento a todos os servidores do Poder Judiciário. Para nós, doutor Walter, é uma alegria poder participar nesta manhã da abertura do trabalho judiciário. O Poder Legislativo vem aqui homenagearmos nesta abertura e desejarmos sucesso em todo o trabalho e dizer que o Poder Legislativo tem procurado a trabalhar durante a nossa gestão, nos dois mandatos, como presidente do Poder Legislativo, buscado um trabalho harmônico entre os poderes, entendendo que os poderes independentes são poderes independentes, mas que é importante estar sintonizados, discutindo, principalmente quando se falamos de poderes. Assembleia Legislativa, temos tido a satisfação com o governo do Estado, o Judiciário, as instituições, nos momentos mais difíceis que o Estado teria que tomar alguma decisão, e nós procuramos a estarmos reunidos, discutindo para que as decisões sejam acertadas. E isso tem dado certo no nosso Estado. E este ano nós desejamos, na vossa gestão, que sejam assim, que nós continuamos fazendo esse trabalho nas condições de presidente dos poderes, com as instituições, buscando essa harmonia, buscando esse entendimento entre os poderes, entendendo que é bom para o Estado. Nós tivemos momento no país de recessão, de turbulência e desentendimento, muitas vezes por falta um pouco mais de diálogo. E Rondônia, contudo, nos momentos difíceis que passa o país, nós continuamos crescendo. Eu tenho a convicção que os poderes, as instituições contribuiu para que o Estado, no momento de crise, continue crescendo. Nós tivemos agora o mês de janeiro fechando com superávit, com crescimento, doutor Sansão. E Vossa Excelência também contribuiu para isso, nas condições de presidente, com esse judiciário, buscando o equilíbrio, e um judiciário que, com certeza, também contribuiu, como nós na Assembleia, com o Poder Legislativo, somando esse trabalho de diálogo com o governo do Estado, com o Tribunal de Contas, com as instituições, com o Ministério Público aqui, doutor Ayrton, que também fez a sua parte como Procurador-Geral do Ministério Público, dependente de poderes e de instituições, cada um ter o seu poder, mas buscando o trabalho harmônico, entendendo que a sociedade e o Estado têm ganhado com isso. Obrigado, doutor Walter, sucesso na retomada do vosso trabalho, na experiência agora como presidente deste poder, que com certeza aumenta a responsabilidade e a quantidade de trabalho, mas com teu jeito simples, humilde, com certeza acredito que o senhor, a Vossa Excelência, vai fazer aí um grande mandato como presidente, assim como Sansão conduziu na presidência do Judiciário e fez um brilhante trabalho buscando o melhor para a sociedade do Judiciário. Que Deus abençoe a todos, sucesso, e que nós tenhamos um ano melhor do que 2017. Que 2018, tanto para o Estado
e todos que esperam de nós que estamos no poder, conduzindo o poder, e nos nossos cargos nós podemos fazer o de melhor de nós. Obrigado a todos. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Rondônia, doutor Confúcio Aires Moura. Meus cumprimentos a todas as autoridades presentes, civis e militares. Saúdo com bastante entusiasmo e desejo de prosperidade ao excelentíssimo senhor desembargador Walter Waltenberg, a presidência desse poder. Cumprimento o deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado Maurão de Carvalho. Saúdo o excelentíssimo procurador-geral Ayrton Pedro Marinho Filho, doutor Andrei Cavalcante de Carvalho, presidente da OAB, doutor Alexandre Miguel, presidente da Associação dos Magistrados, demais desembargadores e juízes. Eu tive a oportunidade, nesse mandato longo de mais de 7 anos, conviver com vários presidentes do Tribunal de Justiça. Dr. Cássio, saudosa memória, Dr. Roosevelt, Dr. Rovilson, Dr. Sansão, e agora inicio com o Dr. Walter Waltenberg. É muito importante a arte de governar e harmonia. Eu, devido à minha convivência de homem do interior, e acostumado na simplicidade das cidades pequenas, ao chegar ao governo do Estado, eu procurei apoio nos poderes. E passamos e institucionalizamos os encontros de poderes, valorizar o conselho de poderes para reunir e, nos momentos conflituosos, encontrar a luz necessária. E deu certo. Deu certo, eliminou distâncias, eliminou alguns preconceitos de um poder sobre o outro, e hoje nós trabalhamos em muitas áreas e muitas reuniões juntos, especialmente o Instituto de Previdência do Estado de Rondônia, que é uma instituição muito importante para os pensionistas, ex-juízes, ex-funcionários da Casa, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que é uma responsabilidade imensa a pessoa ir para a inatividade e receber os seus salários rigorosamente em dia. Tudo isso foi feito porque o governo do Estado, a partir do meu mandato, abriu mão completamente de indicação do Instituto de Presidência do Instituto do IPERON. Isso para evitar a politização, a influência, a aplicação indevida de recursos, esse mundo de coisas que acontece. Depois que os poderes assumiram em Conselho Superior, nunca mais houve nada. Os recursos aumentaram. Estamos discutindo o equilíbrio do futuro de tudo isso. E assim também nas decisões do Conselho Superior, na discussão da lei orçamentária, reunimos, debatemos, resolvemos dificuldades históricas do Ministério Público, em particular, e da Defensoria. Todos os poderes abriram mão de pedaços de seus orçamentos para equilibrar aqueles dois poderes que estavam ainda descobertos, ano a ano. Então, isso me ajudou muito a governar Rondônia. E o que eu posso dizer para todos os senhores é que Rondônia vai bem. Dentro desse concerto desastroso das contas públicas brasileiras, Rondônia, até a presente data, se mantém equilibrada. Temos feito o dever de casa, temos cumprido os compromissos com os municípios e o Estado está rodando bem. Esse papel colaborativo, aqui
um poder ajudando o outro. Sempre o judiciário, quando eu preciso lá de alguma coisa na área de tecnologia, está lá o judiciário oferecendo o seu pessoal técnico, o seu software, ajudando. Quando o judiciário precisa, o Ministério Público, sede pessoal, nós vamos trabalhando assim, de uma maneira construtiva e solidária. Eu acho que por essas ações nossas aqui, elas têm irradiado uma onda boa para o Estado. Nós não temos atrapalhado o povo, nós não temos atrapalhado as empresas, nós temos estimulado a produção. Rondônia diversificou a produção, Rondônia exporta, Rondônia produz, Rondônia surpreende. Muitos dos senhores que não têm viajado assim, para uma cidade do interior, quando vai lá, o senhor admira. São cidades, eu posso dizer, cidades singulares, cidades bonitas, bem cuidadas, não é? Isso é muito importante. E o povo trabalha muito. Quando os poderes aqui em cima não brigam, o povo agradece, produz muito. Isso é importante. E eu sempre repito que a função nossa é não atrapalhar. Nós temos problemas gravíssimos também no Estado. Por exemplo, as nossas fronteiras, os contrabandos de arma, drogas, a violência que por ali passa por essa fronteira de 1.200 quilômetros, quase descoberta. Nós temos agora os poderes, nós, de confiar menos nesse poder determinante do poder central, de vir aqui resolver os nossos problemas de fronteira. Eu acredito que nós mesmos temos que resolver. Eu passei a não acreditar muito nas decisões federais, que elas são muito lentas. E, quando decidido, ela não cumpre no prazo. E a gente fica sempre naquela expectativa, vai acontecer, e não acontece. Eu acredito que nós temos de encontrar alternativas minimamente positivas para reduzir e proteger a nossa fronteira contra o crime. Porque daqui passa um mundo de armamentos que vai fazer a guerra, promover a grande guerra brasileira da violência que nós presenciamos todos os dias. Eu acredito muito no trabalho do Estado unido. E acredito muito na justiça como o limite da liberdade. A liberdade das pessoas esbarra no critério da justiça. E aqui o judiciário rondoniense é respeitado. O judiciário rondoniense produz. O judiciário rondoniense se esforça. Mesmo não sendo, como São Paulo, como Minas, tão grande as suas estruturas, nessa pequenez que o judiciário tem aqui, das suas deficiências de pessoal, tecnologia e outros, ela tem um poder de ação, de mobilidade dos guerrilheiros. E termina fazendo muito com a iniciativa própria, com a criatividade da circunstância. Isso é muito bom. Faz com que o judiciário brasileiro, o judiciário de Rondônia, esteja num bom nível de aceitação no Conselho Nacional de Justiça. Eu desejo ao doutor Waltenberg, a todos os desembargadores da sua diretoria, a todos os juízes encarregados dessa missão por 2 anos, que realmente a gente avance nesses pontos ainda que nós precisamos resolver conjuntamente no Estado, não é? Nós temos que focalizar de uma maneira doutrinária, espiritualizada, a questão da educação. A educação do jovem, na fase inicial, anos iniciais. Focalizar no ensino médio brasileiro, que o ensino médio brasileiro é a casa dos horrores. Porque no ensino médio brasileiro, a desistência é enorme e os meninos ficam rodados pela rua sem nada para fazer. Precisamos encontrar alternativas de profissionalizar e ensinar ao mesmo tempo. Já estamos trabalhando nesse sentido. E não deixar nenhum jovem no Estado, nenhum índio, nenhum quilombola, nenhum ribeirinho desprovido de uma aula de qualidade. Isso é indispensável. A semente está lançada, está aí. Nosso governo, estruturamos o Estado.
O Estado hoje é transparência nota 10. Hoje o Estado não esconde nada. Há uma contabilidade técnica eficiente. E agora estamos entregando para o povo de Rondônia mais de 100 gestores públicos treinados depois do concurso para a gestão permanente do Estado. Eu passo, o Estado fica. Entra um governador novo, mas tem um corpo técnico que tem memória para governar o nosso Estado para sempre. Então, doutor Walter Vandenberg, vim aqui nesse primeiro dia de abertura do ano judiciário, abraçar o senhor, desejar-lhe sucesso, força, e produção, liderança, para que o nosso Estado possa cada vez mais ser exemplar, possa cada vez mais prosperar, possa cada vez mais nos orgulhar. Era só isso. Muito obrigado. Senhores servidores, senhoras e senhores, como bem sabem os meus pares, em nome de quem cumprimento os colegas desse Estado, esse ato marca de modo simbólico o início do ano judiciário. Simbólico porque a jurisdição jamais se encerra, posto que dia e noite magistrados e servidores estão a postos para atender às necessidades do cidadão, tão logo elas surjam. Essa prática antiga e de muitas civilizações, que marca o início do ano judiciário em uma sessão solene, tem a função de mostrar, ao lado da presença dos principais atores da justiça, o Ministério Público e a defesa, aqui representada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a contribuição harmoniosa e independente que vem do Executivo e do Legislativo para o aperfeiçoamento do sistema de justiça. Essa é a razão, senhor governador Confúcio Aires Moura, essa é a razão pela qual eu agradeço imensamente a presença de Vossa Excelência nessa sessão solene. Essa é a razão, senhor presidente Maurão de Carvalho, pela qual estou imensamente honrado pela presença de Vossa Excelência. Ladeados pelo doutor Ayrton Pedro Marim Filho, doutor Andrei Cavalcante, os poderes do Estado, intensamente fiscalizados pelo Tribunal de Contas, mostram ao povo quanto estamos todos afinados para atingir a finalidade principal do Poder Judiciário, que é a distribuir justiça com seriedade, com celeridade e com segurança. Penso que é razão de efusiva comemoração o fato de que Rondônia parece ser uma bolha completamente afastada das mazelas que corroem o resto do Brasil. Nosso Ministério Público vigilante e trabalhador, nossos magistrados de imensa credibilidade, a maturidade cívica de nossa gente, todo esse conjunto criou um caldo de cultura que permitiu desenvolver uma legislatura de deputados honrados e um governador acreditado como um dos 3 melhores gestores do Brasil. De fato, poucas vezes um presidente dessa corte pôde dizer com a tranquilidade que o faço agora: é uma honra para mim estar ladeado por Vossas Excelências. Tenho tido vários encontros e em todos eles o tema que ressalta é o do interesse público. Já me havia alertado o desembargador Sansão que as relações republicanas mantidas tanto com o Executivo quanto com o Legislativo visavam sempre e invariavelmente o bem comum. Nesses encontros em que desenhamos o futuro do Poder Judiciário de Rondônia, nós o fazemos com tal intensidade que quase já podemos mesmo tocá-lo. É o futuro próximo, senhor governador. Esse do qual temos falado para interligar com celeridade e estabilidade a Defensoria Pública do Estado e a Procuradoria do Estado com os demais operadores da Justiça, para proporcionar maior economia para o Estado, a racionalização do deslocamento dos presos,
o aumento da arrecadação pela adoção de sistemas modernos e sofisticados de cobrança dos ativos fiscais. E aqui não falo só do Estado, mas também dos municípios, uma vez que tenho recebido sinais de inúmeros deputados, no sentido de que destinarão emendas parlamentares para dotarem as procuradorias de seus municípios dos mesmos mecanismos propostos para adoção na Procuradoria do Estado. Imensa é a minha satisfação ao receber do ilustre Procurador-Geral do Ministério Público, amigo de tantas jornadas, a notícia de que sonhamos o mesmo sonho, o sonho de fazer justiça criminal que seja rápida, que separe logo o joio do trigo, que permita que o inocente se vá logo do cárcere, que permita que o culpado possa merecer a atenção de recuperação que lhe garante a Carta da República. Também recebo com entusiasmo a disposição dos advogados de Rondônia para se submeterem a novo treinamento de processo eletrônico para aperfeiçoar os serviços da Justiça. Mais uma vez, essa visão estadista do governo do Estado, ao espalhar fibras óticas de interligação de todos os municípios, proporcionará que se complete o círculo daquilo que temos chamado de Estado digital, dotando as delegacias do necessário para interligação direta com o Ministério Público. Aqui, ilustre presidente Edilson de Souza Silva, nós temos feito a nossa parte, assim como Vossa Excelência faz tão bem a sua no seu avançadíssimo Tribunal de Contas. A gestão dos processos cíveis que tramitam em meio eletrônico, com implantação conduzida pelo desembargador Alexandre Miguel, aqui presente na condição de presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, sofre contínuo e permanente aperfeiçoamento. Agora é chegada a vez dos processos criminais. Vamos adotar o necessário para que mais essa revolução se faça. Tenho tratado com o Tribunal de Contas ampliar ainda mais as possibilidades de fiscalização, de modo que os eventuais equívocos possam ser sanados antes que se torne um problema a ser enfrentado. Na Corregedoria do 2º grau, penso em comprar uma cadeira de balanço e apenas observar. As atividades do 2º grau de jurisdição iniciam o ano com um total de 21.910 processos em tramitação. Em 2017, foram julgados 21.960 processos. Porém, como o estoque era de 25.551 processos e ainda foram distribuídos 18.310 novos processos, a carga total registrada no ano foi de 43.870 processos. O Tribunal de Justiça de Rondônia julgou, portanto, mais processos que os que recebeu, contribuindo assim para o cumprimento das metas fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Com relação à meta 1, julgar mais processos que os distribuídos, o percentual registrado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia foi de 111,76%, mais de 11% além da meta. A meta 2, que estabelece o julgamento de 80% dos processos distribuídos até 2014, o Tribunal também ultrapassou, atingindo o percentual de 112,66%. O mesmo com relação à meta 4, priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa, que chegou a 120,67% de cumprimento. A meta 6, que no 2º grau da Justiça Estadual foi fixada para julgamento em 80% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2015, o Tribunal de Justiça de Rondônia atingiu o percentual de 116,15% de cumprimento. No plano administrativo, temos conversado com os secretários da área econômica do Executivo para a adoção de um novo sistema de controle de finanças dos poderes, evitando horas intermináveis de digitação completamente inútil, que é o que acontece quando dois sistemas que não se conversam são adotados, um pelo Executivo, outro pelo Judiciário. Uma comunicação sem ruídos,
Assim serão nossas rotinas administrativas completamente informatizadas, com as rotinas da prestação jurisdicional dotadas de inteligência bastante para evitar a absurda repetição de atos de pouco ou nenhum significado intelectual, estaremos nos concentrando em proporcionar melhor qualidade de vida aos atores da justiça, o que resultará, sem sombra de dúvida, em maior oferta de decisões de pacificação social. Eu sonho esse sonho há muitos anos, senhor governador, e muitos dos meus pares têm sonhado comigo. Temos também nos concentrado em antever o futuro, e todo dia nos perguntamos como será o judiciário de amanhã. A mim, me parece que estará no bolso de todos, assim como já está hoje, por exemplo, o habeas corpus. Afinal, quem precisa mais do que um smartphone para impetrar em qualquer juiz ou tribunal esse instrumento que é um grito de liberdade? Essa é a razão pela qual não estamos a construir mais prédios da justiça. Eles agora são construídos para serem alugados a nós, porque não nos atrevemos a afirmar que eles serão indispensáveis num futuro próximo. Quem precisa de fórum quando ajuiza um mandado de segurança? Do início ao fim, todas as questões podem ser tratadas em meio eletrônico, sem a necessidade da presença física de quem quer que seja. Ainda nesse trimestre, lançaremos os editais para construção e locação no sistema Build to Suite de novos espaços da Justiça em Vilhena, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Paraná. Como podemos ser produtivos se as audiências são suspensas por goteiras que molham os advogados, as partes, o magistrado? A cumprir-se a meta da corregedoria, teremos concentrado todos os cartórios até o fim do ano em centrais de processamento eletrônico, com metade da força de trabalho em regime de home office ou trabalho em casa. Enfim, senhoras e senhores, essa é a razão dessa sessão solene. Juntos, em harmoniosa independência, prestamos conta do que temos feito em prol dos destemidos pioneiros que nosso hino homenageia. Muito obrigado. Convido a todos para cantarmos o hino do Estado Céus de Rondônia.
Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão de abertura do ano judiciário de 2018. Faremos um intervalo de 5 minutos antes do início da primeira sessão judiciária regimental desse ano. Muito obrigado a todos.